Deus. O povo estava desesperado, reclamando, dizendo que Deus haveria deixado de padecer. Ele estava vivendo um momento de prova. Só que Deus manifesta a glória através de uma palavra lançada. Deus dá a direção a Moisés para dizer para o povo que Deus faria chover chuva de pães, maná do céu, provisão de Deus. Preste atenção. Deus liberaria provisão sobre o povo. Só que o povo, que somos nós, medíocre, falta de fé, incrédulos, toda vez que estamos na luta já se desesperamos, esquecemos de tudo que Deus fez. É como se Deus provesse um milagre agora, que nem eu estava contando, testemunhando um milagre. Amanhã levanta uma luta, eu já começo a murmurar, esquecendo de que Deus, Ele é assim, Ele deixa vir a luta, mas lá na frente Ele promove um milagre. A gente tem esse perfil incrédulo, medíocre, ruim. Infelizmente nós somos assim, porque pensamos que Deus é igual a nós. Amados, Deus começou a colocar no meu coração, até mesmo com a minha vida, me ensinando, não para pregar para você, não, que olha, fale para o povo que eles têm que aprender, não, é Deus me corrigindo, Deus ensinando a mim aquilo que eu tenho que me posicionar, Deus falando para a minha vida. E quantas vezes eu vejo pessoas e eu olho para mim também, a gente está ali que eu estou dizendo, está tudo bom, aí a gente glorifica a Deus, mas aparece uma prova, a gente já esquece tudo. E já entra num pânico, num pavor, no medo, dizer, e agora, Senhor, e agora? Irmãos, a gente tem a sensação que a gente é perfeito, preste atenção, que a gente faz tudo certo para Deus, que a gente não erra em nada, que a gente faz para Deus o que tem que ser feito e para as pessoas, e que Deus é injusto conosco muitas vezes. Às vezes nós temos essa sensação, por mais que não falamos isso. Ó Deus, alguns até falam, né? Mas estou dizendo porque chega uma mensagem de pessoa dizendo, eu para mim não quero nem saber de Deus mais, porque Deus é injusto. Eu só sofri minha vida inteira. Eu vou dizer para você, se você sofrer a sua vida inteira, 120 anos, eu digo para você, isso não é nada para uma eternidade que Deus tem preparado para você. A gente só vai saber no final da história se valeu a pena sofrer o que a gente sofreu. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? A gente está pensando nos 40 anos de sucesso, nos 10 anos, trabalhei, eu vou viajar, vou levantar as pernas, pode comer um milhozinho, um cafezinho, um bolo de fubá, pescar um peixe, ficar na rede balançando. Pensa que esse é o sucesso de uma vida. Deus está dizendo para vocês, vocês pensam que é isso. Vocês têm essa mentalidade que sucesso é isso. Mas em 1 Coríntios 2,9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que eu preparei para aqueles que o amam. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês não sabem o que eu tenho reservado para vocês. Vocês murmuram do que vocês não sabem. Aí acontece um milagre, ai Deus, obrigado, como tu és bom, ai o Senhor me livrou, o Senhor abençoou. Veio a prova, a gente já joga tudo na cara de Deus. Ele está dizendo, calma, tenha paciência. Eu li um post hoje, eu vou ler para você aqui. Serviu bem para a minha vida, eu recebo na minha vida. Que tem bastante gente que fala de mim, eu sei disso. Isso que eu recebo na minha vida. Como também deve ter. É claro que na proporção de um pastor que está à frente, ele vai ser mais falado do que um membro que aparece menos. Isso é óbvio. Isso é proporcional. Se você falar do pastor Silas Malafaia e do pastor Rodrigo Ortuim, vai dizer, pastor Rodrigo Ortuim, ninguém fala nada dele. O pastor Silas Malafaia, você entra na rede social dele, tem 50 mil gente falando mal dele. Mas tem 1 milhão de gente falando bem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Quer dizer, ele tem uma visibilidade que ele se expõe. E tem muito mais pessoas falando dele, é óbvio isso. Isso é óbvio. Então, em proporções dessa forma, então eu acredito com certeza que de mim muito mais falam. E às vezes a gente fica triste, né? Quando você para pensar, meu Deus, por que estão falando de mim, gente? O que eu fiz para essa pessoa? A gente começa a se perguntar, eu acredito que você já deve ter feito isso também, ou só eu fiz isso? Alguém já fez isso, irmãos? Auto se avaliar, dizer, mas peraí, eu ajudei, eu orei, eu servi, o que aconteceu que essa pessoa não quer olhar para minha cara?
que faz uma coisa por trás é outra. Como é que pode isso? Porque Deus revela, Deus mostra, a gente sabe, a gente vê, a gente sente, a gente percebe. Meu Deus, as pessoas falam mal, as pessoas criticam, fingem estar junto, na verdade está longe. Aí quando o pastor fala que comprou um bem, a igreja fica triste, o irmão, né, digo, não é igreja geral, dois que não gosta de você, fala, mas miserável, por que ele fez isso? Se o pastor é um pobre, é um coitado, porque Deus não é com ele. Se o pastor prospera, é do diabo, porque isso não é de Deus, é preso no dinheiro. Não tem jeito, não vai prestar nunca, ninguém vai prestar. Quando a pessoa tem uma intenção ruim, ela sempre vai julgar, ela vai julgar peso, ela vai se entristecer com você. Quer dizer, se o pastor tem uma pessoa no YouTube, é isso aí. Se ele vai crescendo, aí você fala, não sei o que. Se a gente parar para ficar pensando, a gente não vai para lugar nenhum. Mas a gente fica triste. Eu estou dizendo, eu estava avaliando a minha vida. Eu falei, Senhor, como a gente é ingrato, né? A gente só quer dar testemunho quando o milagre acontece. Eu já preguei essa mensagem uma vez. Deixa eu dar o testemunho. Até ontem estava reclamando de Deus. Aí deixa eu falar aí, pastor, eu quero dar o testemunho. Mas não é você que estava lamentando, desesperado. Mas agora virou milagre. Deus está dizendo, peraí, você tem que dar o testemunho no meio da luta, da prova, porque é aí que você vai provar que você confia em mim. Se eu estou dizendo que eu vou mandar o maná, aí o povo fazia o quê? Deus mandou maná. Guarda, pega mais maná, pega mais, não precisava, pega mais, põe nos vasos, guarda lá, tá bom. Moisés avisa o povo não guardar, porque se o que guardar vai apodrecer, vai virar bicho. O povo teimoso, uns mais cheios de fé, comiam aquilo, ficava meio temeroso. Segundo dia, havia muita gente desesperada, porque tudo aquilo que havia profetizado, aquilo que eles guardaram, estragou tudo. Porque Deus estava dizendo, aprenda a depender de mim, o pão nosso de cada dia. Deus está dizendo, eu vou te prover amanhã, eu vou cuidar amanhã de você. Ai, quanta luta eu tenho, pastor. Deus cuidou de você hoje, mesmo com luta, cuidou ou não cuidou? Deus diz, amanhã Ele vai cuidar de novo de você. Amanhã Ele vai dar nova estratégia para você. Amanhã Deus vai criar maneiras. Aquilo que você vai achar que é o engasgar, é a falha do motor. Deus está dizendo, não, eu estou preparando algo melhor para a sua vida, porque eu quero te abençoar, diz o Senhor. Mas quando a prova acontece, a gente já entra em desespero. Ou quando aparece algum maná, a gente já quer guardar para o dia seguinte. Faz sem direção de Deus. Aí me chega esse post para mim. Claro que eu recebi essa palavra e essa repreensão gostosa. Eu não vou guardar só para mim, eu vou compartilhar com você também. Quantos querem ouvir? É repreensão. Quantos querem receber? Diga, é para a minha vida. Aí Deus falou assim através do post para mim. Eu não sei se é, mas eu acredito que seja, porque Charles Spurgeon, ele fazia cada uma que eu vou te falar. Esse homem era muito usado por Deus. Está aqui marcando como se ele tivesse dito. Olha a frase que ele disse: quando falarem mal de você, não fique chateado. Olha para o seu irmão, diga, quando falarem mal de você, não fique chateado. Sabe por quê? Porque você é muito pior do que eles falam. E essa aí, Charles, isso é bom, hein? Quer dizer, o que falaram mal de mim, mamãe, não chega nem perto de quão ruim eu sou. Então glorifica. Quando as pessoas falarem mal de você, não fique chateado, porque você e eu somos muito pior do que elas estão falando. Este mal falaram de mim é porque a gente tem síndrome de achar que a gente é perfeito. Glorifica. A gente é muito pior do que estão falando por aí. O problema, às vezes a gente não sabe compreender aquilo que Deus tem para nós, porque a gente se justifica nós mesmos. A gente se coloca no pedestal numa situação que nós jamais poderíamos estar passando por esta prova, por esta luta, porque eu sou fiel a ti. Quem somos nós? Pecadores limitados que erram o tempo inteiro e ainda exigem de Deus. Infiel, insubmisso, rebelde, mentiroso, fala do que não presta, faz o que não deve, murmurador. E Deus manda o maná ainda porque é misericordioso conosco.
Quantos estão recebendo essa palavra? Diga glória a Deus. Provérbios. Abra comigo em Provérbios. Agora você vai entender a revelação de Deus para as nossas vidas. Não adianta, amados. Sempre vai ter gente falando de você. Mas glorifica que elas vão estar falando ainda melhor do que a gente é. Isso é triste. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos. Está falando dos ímpios ou dos justos? Mas a vereda, quer dizer, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amados, preste atenção, olhe para mim aqui. Olhe para mim. A gente vem para a igreja, a gente julga as pessoas, a gente questiona, a gente não muda a nossa vida, não aprende, não sabe viver em sociedade. Somos nós. Só pensamos em nós, egoístas. Mas às vezes a gente vê algumas pessoas, dois tipos de pessoa. Aquela que já arrebenta tudo, minha vida não tem jeito mesmo, chora, lamenta. E aqueles que são santos demais, já tudo perfeito, Deus já me salvou. Só que a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que o evangelho da cruz é um evangelho de processo. O caminho dos justos é como a luz da aurora. Tu já viu um dia amanhecendo e está escuro, e começa aquela mudança, você começa a ver que está clareando, mas não é claro de imediato. A luz da aurora, ela vem crescendo, ela é crescente, até que seja dia. Quer dizer, o nosso caminhar é um processo, e a gente não sabe passar por processo. A gente acha que é assim: eu não sirvo a Deus, arrebento tudo, vivo do pecado, faço o que não presta, vivo nas trevas. A gente quer abrir a luz, a porta, e já sair aqui, olha, estou vindo na luz. Você está dizendo não. O caminho do justo é como a luz da aurora. Deus está clareando aos poucos a minha e a sua vida. Deus está aperfeiçoando áreas, e quando a gente erra, a gente volta lá atrás de novo nas trevas. Aí quando a gente fala, Deus, eu quero voltar, e Deus fala, então vem para a face de novo, vem no processo, entra no caminho, porque vai ser como a luz da aurora, é um degradê. Tu vai vindo e vai começar a ampliar, a luz de Deus vai começar. Deus está dizendo, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai polir, Ele vai limpar, Ele vai pegar o vaso, Ele vai tratar o vaso, Ele vai moldar o vaso. Quer dizer, é um processo para que a glória de Deus venha nos aperfeiçoar lá na frente. Mas nós temos a sensação e murmuramos com Deus, porque ainda não vimos áreas nas nossas vidas definidas. Eu olho para a minha vida financeira, está em crise. Então Deus não presta. Deus está dizendo, calma, até onde você fazia o que não devia, até onde você fazia o que não podia. Deus está dizendo, eu tenho promessa, eu tenho maná, eu tenho milagre, eu tenho vitória, eu tenho resposta. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai crescendo, ela vai ampliando, ela vai melhorando, ela vai acendendo, até que chegará o dia perfeito, aonde a luz de Deus se manifestará, aonde a glória de Deus se manifestará. Deus está dizendo, calma, você está no meio do processo. Deus está trabalhando na minha e na tua história. Deus está aperfeiçoando a minha e a sua vida. Ele está dizendo, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito para a glória de Jesus. Mas há muita gente que pensa que chegou, mudou, salvo, aceitei a Jesus, estou salvo. Oh glória, perfeição. Cadê os milagres? Cadê a virtude? Cadê os anjos me servindo? Cadê a resposta? Cadê a bênção? A gente não quer passar pelo processo. A gente não quer passar pelo processo. Aí às vezes vem um processo de Deus, Deus a manifesta um pouquinho mais. Aí daqui a pouco Deus fala, calma, e volta um pouquinho, você dá aquela trabalhada ali. E aí se voltar um pouquinho, a gente fala, peraí, eu não quero mais saber de Deus não.
Eu não vou mais para a igreja não. Deus não está me ouvindo nada. Deus não está respondendo nada. Sabe como é que tinha que estar escrito no meio da minha testa e da sua testa? Em obras. Deus está trabalhando sobre as nossas vidas. Deus está vendo o que precisa ser raspado, o que não presta. Deus precisa ver o que está estragando, porque existem brechas, está entrando umidade na sua parede, está embolorando, está fazendo aquilo que foi pintado, aquilo que já foi consertado, estragar, porque tem brechas. Deus está dizendo, calma, você está em obras, eu estou aperfeiçoando, eu estou tirando, eu estou polindo, eu estou limpando, eu estou consertando. E por muitas vezes no meio da caminhada, que estávamos caminhando num caminhando crescente, nós erramos e entramos brecha, a umidade daquilo que estava pronto, pintado como prédio, daqui a pouco está todo cheio de mancha, tem que refazer tudo de novo, porque o erro não foi Deus, foi Deus quem falhou, não foi Deus quem errou, foi nós que erramos, foi nós que demos brechas, foi nós que não fizemos a manutenção espiritual, para que não dessemos ouvido à voz do diabo. Há muita gente sofrendo consequência de deterioração, de estragar, de prejudicar, porque não tem manutenção. Quer dizer, quando eu conheci Jesus eu orava, e hoje você ora? Não. Então o diabo vai entrar com conversinha afiada, então o diabo vai usar gente para falar para você, por que você está indo lá, por que você está fazendo isso, por que você está fazendo aquilo, e ele vai te contaminar, e aí a brecha vai aparecer, e o que estava arrumado vai começar a estragar, e o que estava consertado vai azedar, vai ficar ruim, não vai prestar mais. Deus está dizendo, querido, mesmo depois que você achou que está pronto áreas da sua vida, você precisa fazer manutenção, você precisa ter óleo reserva, você precisa ter azeite reserva, você precisa estar cheio da presença de Deus sobre a tua história. Isso é um processo, são fases. Esses dias eu estava dando testemunho que tive que entregar um carro em uma negociação judicial. Perdas que lá na frente gera ganhos. Mas a gente não quer passar por isso. Quem quer? Mas são fases, são tratar de Deus. Há momentos que a gente está sofrendo situações que a gente não queria, que fazem parte do processo e que a gente não entende, e que no final dele Deus vai apresentar e vai dizer, eu estava treinando você. Você estava em treinamento todos os dias. Como você é difícil, hein? Quando eu consertava uma parte, você azedava e estragava a outra. Quando eu reparava uma, você via e jogava tudo para o alto. Deus está dizendo, calma, deixa eu concluir minha glória. Deixa eu aperfeiçoar de glória em glória, de vitória em vitória. Deixa eu fazer que a vereda do justo seja como a luz da aurora, até que seja dia perfeito para minha glória. Lembra quando eu e você tínhamos coisas que dizer, isso aqui eu não mudo, esse eu venho até para a igreja, mas isso eu não vou deixar de fazer. E hoje você já não faz mais? Quem passou por isso? Levante a sua mão assim. Acho que só foi a não igreja toda. Eu lembro quando eu cheguei na igreja e falei, tudo bem, eu estou vindo para a igreja, mas isso aqui eu não vou deixar de fazer não. Também não vou fazer isso. Hoje quando eu paro para dar testemunho disso, parece que eu sempre fiz aquilo que eu estou fazendo hoje, mas que na verdade foi aperfeiçoando a minha vida para a glória de Deus. Deus está dizendo, tem coisas que é difíceis para você hoje, como foram difíceis outras que você não conseguiu, que hoje são naturais para você. Mas Deus está dizendo, deixa eu trabalhar na sua vida em nome de Jesus Cristo. Deixa eu entrar na tua história. Deixa eu reformar, deixa eu arrancar o que não presta, deixa eu tirar o que impede a minha glória, deixa eu agir na sua vida. Deus te trouxe aqui para dizer que você está em obras. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, eu tenho uma grande obra na tua história. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, eu quero manifestar a minha glória. Só que levanta a sua mão e dê um glória a Deus aí para Ele. Xalabá, candoremanahá. Nós precisamos crer. Quando nós entendemos o agir de Deus, o aperfeiçoamento do Senhor, nós percebemos que é um processo. Por isso o Senhor diz, vinde a mim como estáis.
mas não permanecer como estás. O filho pródigo veio do chiqueiro como estava, mas quando chegou na porta da fazenda, o pai já tinha vestes novas para ele. O pai já tinha anel novo, sandália nova, um banho abençoado para ele. O pai já tinha uma festa preparada para ele. Deus está dizendo: você vai vir, mas você não vai permanecer como você está. O problema é que às vezes a gente quer chegar aqui de uma vida de trevas, de viver a luz instantânea, o sucesso imediato, e que tudo isso seja um resumo de milagres. Olha para a vida de José. Deus deu um sonho para ele. Qual o sonho? Eu vou te exaltar, vou te fazer um grande líder de uma nação. Ele foi, se tornou governador, se tornou. Mas antes de ser governador, meu irmão, passou tudo que você imagina de prova. Mas não desistiu, não saiu do propósito, permaneceu fiel. Por isso se tornou o que se tornou. Tem gente disposto a crer na promessa e no propósito, enquanto uns estão olhando para circunstâncias e resultados, estão desistindo do projeto de Deus para a sua vida. Quantos têm sonho de Deus para a sua vida? Levante a sua mão aqui. Há sonho de Deus para você. E se Ele prometeu, se você permanecer no propósito dele, se prepara, porque a sua vida vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. A tua casa vai brilhar mais e mais até ser dia perfeito. A tua empresa vai brilhar mais e mais até ser uma empresa abençoada e perfeita. A tua história vai brilhar mais e mais, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele disse para mim: acredite que eu sou Deus que mudo história. Eu sou Deus que faço histórias novas. Acredite que todas essas lutas não é para te parar, é para que você olhe para trás e veja a glória de Deus sobre a tua vida. Nós não queremos passar pelo processo, mas a resposta é: a vereda dos justos é assim, é um processo. Vai brilhando mais e mais e mais, até se tornar um dia perfeito. Vai chegar o dia perfeito na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Vai chegar. Quem crê, levante a sua mão assim. Vai chegar, vai chegar. Mas para chegar ao perfeito, esteja no caminho. A vereda dos justos, o caminho dos justos, é o caminho dos ímpios? É o caminho de quem? Justo é que obedece à justiça. Essa é a justiça de Deus. O caminho dos obedientes da justiça é sucesso. O caminho, o final dele é vitória. O final dele é resposta. Vamos dar um pouquinho mais de crédito para o Deus que a gente diz que a gente acredita tanto nele. Que esta fase que estamos passando de luta é uma fase. Porque se ele falou, como ele fez com José, como ele fez com Daniel, como ele fez com Elias, como ele fez com Jesus, como ele fez com Davi, como ele fez com Gideão, ele vai fazer com você também, no nome de Jesus. Eu não citei um personagem que não passou luta. Me mostra alguém na Bíblia que chegou ao sucesso sem passar luta. Mostra Jesus. Foi para a cruz, foi para o Getsemane, foi traído, foi enganado, foi vendido, cuspiram nele, humilharam ele, envergonharam ele. Esquece Jesus. Davi começou dentro da sua casa, irmãos largaram, rejeitado, humilhado, envergonhado. José, envergonhado, humilhado, vendido, acusado. Veja um na Bíblia. Eu conheço um que Deus arrebatou. Sim, Estevão foi apedrejado até a morte, mas ele não sentiu a morte, porque ele viu os céus abertos e Jesus de pé no trono. Em vez de ele olhar para as pedras, ele olhou para a glória de Deus. Não tem na Bíblia alguém que não passou prova. Quem é justo?
Deus está dizendo: se prepara, porque você é mais um justo sendo provado para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Está chegando o dia da luz de Deus se manifestar. Está chegando o dia da luz da aurora manifestar sobre a sua casa. Está chegando o dia da exaltação, da resposta, do milagre, da vitória, da liberação, da promessa, do cumprimento, daquilo que Deus tem reservado para você. Aí eu achei que ia ser assim. Saulo, respirando, pensando ameaças e mortes contra a igreja. No meio do caminho teve encontro com Jesus. No meio do caminho a vida dele muda. Conhece Jesus e o aceita. Fica cego por 3 dias. É cheio do Espírito Santo. Oh, que coisa linda. Como Deus fez na vida de Paulo, de Saulo se transformou, Deus mudou. Sim. Agora ele vai lá para a igreja, dar glória a Deus. Quando ele chega na igreja, a igreja rejeita ele. Imagina ele novo, convertido, vai dizer: Deus, pai, eu já te aceitei, agora em vez de ficar melhor, está ficando pior. A igreja está me rejeitando. Os crentes não me querem ver na igreja. Imagina o Bin Laden dentro da igreja. O povo fala assim: vai explodir uma bomba aí dentro. Esse era Pedro, matador de crente, perseguidor. Qual que era a culpa do povo ter medo dele? Nenhuma. Pedro só estava colhendo aquilo que ele plantou durante muitos anos. Só que agora convertido. Só que eu vou dizer, há muitas consequências que a gente acaba colhendo em resultados de plantações antigas, que refletem na nossa vida iluminada, mas que Deus está trabalhando no nosso caráter, na nossa confiança. Se Paulo por isso tivesse desviado, não seria o que foi. Mas Paulo foi o quê? Foi para a sua cidade, voltou para Tarso e continuou sendo fiel a Deus. E Deus levanta um homem cheio do Espírito Santo, conhecido como Barnabé. Apelido dele, o nome dele era José. Barnabé porque ele chegava filho da consolação, filho do Espírito Santo, era só o apelido dele. Olha o filho do Espírito Santo chegando aí. Esse era o apelido de Barnabé, de José. O filho da consolação foi até Saulo, procurando ele, pensando talvez, será que ele desviou, será que ele abandonou? Mas quando ele chega lá, aquele homem diz: não é impossível eu abandonar o Deus quem eu vi, porque a dele, Deus que eu vi, a glória dele mudou a minha vida, a glória dele mudou a minha história. Mas aí Barnabé diz: mas a igreja, os crentes te rejeitam, os crentes falam mal de você, os crentes xingam você. Ele fala: fique tranquilo, que ainda o que eles falam não chega nem perto daquilo que eu sou. Eu sou muito pior do que eles falam. Eu ainda estou no processo de transformação, Barnabé. Ah é? Então se prepara, porque nós vamos começar agora a primeira viagem missionária. Tu vai ser um missionário para a glória de Deus, Paulo. Ah é? Então vamos embora. E aí Paulo começa a fazer o quê? Tudo flores, lindo não. É perseguições, apanha em praça pública. Ele toma barco, naufraga, lutas, provações, lutas, choro, dor, cadeia, prisões muitas vezes. Mas ele disse: eu vou voltar atrás. Eu sou apaixonado por esse Deus, eu continuo fiel a Ele. Aí ele mandava carta para os seus filhos na fé e dizia lá na cadeia: vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena confiar nele, vale a pena adorar. Mas como pode, Paulo, tu está preso? Ele diz: não, preso eu estava antes que eu não conhecia Jesus. Hoje eu sou livre, hoje eu sou livre para a glória de Deus. Como assim você é livre? Está sofrendo. Aí ele responde para eles: essa breve e momentânea tribulação resultará num eterno peso de glória. O que eu estou passando é só alguns minutos para viver uma eternidade de glória de Deus sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu não conhecia Deus e hoje eu conheço. Quando a gente entra no nível de fé como esses homens, a gente para de murmurar, a gente para de reclamar, a gente para de duvidar, porque a gente começa a entender o que Paulo também diz depois, que as provações, as lutas, as diversidades traz crescimento de Deus sobre as nossas vidas. Nas fraquezas,
nas decepções, nas perdas, nas provas, nas dívidas, no nome que surge, do nome que limpa, do nome que aprova, vem do luto que vem, a perda, a venda, a entrega para a justiça, vai para a justiça. Tudo isso serve de milagres de Deus para as nossas vidas. Akashura mamagachura mas remancho kelemas siminikai andaramas remachuribikawa nawatelenegesiminahai remanorkesurimikandorevai remachuri. Ou você para ver o que estão falando de você, ou você olha para Cristo que pensa bem ao teu respeito. O Senhor diz: tá, pastor, tem gente que fala mal de mim, fala, mas eu conheço um que tem pensamentos de paz ao teu respeito. Eu conheço um que tem pensamentos de vitória para você. Enquanto muitos pensam mal de você, o Senhor diz: os meus pensamentos são pensamentos de paz ao seu respeito. Sabe para quê? Para vos dar o fim que desejais, diz o Senhor dos exércitos sobre a tua história. Ah, meu irmão, nós temos muitos motivos, porque nós somos falhos, e as pessoas reconhecem o que somos de verdade, e elas dizem aquilo que nós somos ainda em parcela muito baixa. Mas o Senhor não olha para as nossas falhas. O Senhor, Ele olha pelo sangue de Jesus que está sobre você, e pelo sangue de Jesus eu e você somos perdoados, somos sarados. Jesus, Ele olha para você, Ele vê o sangue. Deus, Ele olha para você, Ele vê o sangue. O diabo, ele olha para você, ele vê a marca da promessa de Deus sobre a tua história. Ele fica louco. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Em obras está a minha e a sua vida. Em obras, em construção, prédio em obras. Deus está trabalhando. Deus está arrancando os entulhos. Deus está tirando o que não presta. Mas você tem que deixar Ele tirar. Você que tem que deixar Deus arrancar. E às vezes passar a espátula e arrancar a tinta velha, meu irmão, além da sujeira, dói, machuca, faz mal para nós. Mas Deus está dizendo: calma, depois desse tratamento, se prepara. Eu vou começar a reparar tudo aquilo que está ferido na sua vida. Eu vou começar a reparar tudo aquilo que estava arrebentado. Porque quando pessoas olham para você externamente, diz o Senhor, eu olho para você dentro do seu coração. Quando as pessoas olham para você por fora, o Senhor diz: eu sei o que passa dentro do teu espírito, eu sei o que está clamando a sua alma, eu sei o que está se passando com você, eu sei o que você precisa, eu sei o que você necessita, eu sei o que você quer, eu sei o que eu posso te dar, eu sei o que posso fazer. O Senhor diz: eu te conheço. Ah, o meu espírito te sonda e conhece. O Senhor sonda o seu interior. O Senhor esquadrinha o seu deitar e o seu levantar. O Senhor esquadrinha os teus pensamentos. Ele sabe o que você precisa. Ele te trouxe aqui hoje para dizer: em obras você está. É como a luz da aurora, é o caminho dos justos. Como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito, diz o Senhor. Se prepara, Deus quer manifestar, Deus quer fazer. Há muito tempo, antes que o grande dilúvio varresse a terra e antes que o juízo divino caísse sobre a humanidade, viveu um homem escolhido por Deus. Esse homem era conhecido por sua sabedoria e habilidade em artesanato e encontrou graça diante do Senhor. Deus permitiu que ele testemunhasse os segredos dos céus, os reinos mais elevados onde reside o divino, tornando-o um observador direto do mundo eterno e imutável do Todo-Poderoso. Ele foi mostrado os lugares onde os radiantes e numerosos servos de Deus habitam, seres mais brilhantes do que o próprio sol. Ele viu o trono inacessível cercado por uma luz infinita, as camadas da criação dispostas em perfeita harmonia.
e ouviu os indescritíveis cânticos dos querubins. Ele presenciou maravilhas divinas, nunca antes vistas por nenhum mortal. Seu nome era Enoque, filho de Jared, e ele foi o que compartilhou a verdade sobre os 10 níveis do céu. O Senhor o levou a essas alturas, e tudo o que ele presenciou foi escrito no que ficou conhecido como o segundo livro de Enoque. Foi assim que sua jornada celestial começou. Enoque relatou que quando atingiu 165 anos de idade, teve um filho chamado Matusalém. Depois disso, viveu mais 200 anos, totalizando 365 anos de vida. No primeiro dia de um novo mês, Enoque estava sozinho em sua casa, deitado em sua cama. Enquanto dormia, sentiu uma profunda e esmagadora tristeza despertar dentro de si. Lágrimas preencheram seus olhos, mesmo durante o sono, embora ele não entendesse o significado daquele sentimento ou o que estava prestes a acontecer. Então, 2 figuras extraordinárias apareceram. Elas eram diferentes de qualquer ser humano que ele já tivesse visto, altas e majestosas. Seus rostos brilhavam como o sol, seus olhos flamejavam como fogo, e chamas pareciam sair de suas bocas. Suas roupas cintilavam em tons de roxo, suas asas ofuscavam o ouro, e suas mãos eram tão brancas quanto a neve. Elas se colocaram ao lado de sua cama e o chamaram pelo nome. Enoque acordou e as viu claramente. Ele as cumprimentou, mas o medo se apoderou dele, e seu rosto mudou com o susto. Os homens o tranquilizaram, dizendo: "Não tenha medo, Enoque. O Deus Eterno nos enviou até você. Hoje você subirá aos céus conosco, mas antes deve dizer aos seus filhos e a todos em sua casa o que eles devem fazer na sua ausência. Ninguém deve tentar encontrá-lo até que Deus o traga de volta." Sem demora, Enoque obedeceu. Ele deixou sua casa e foi até a entrada conforme lhe foi instruído. Então, chamou seus filhos, Matusalém, Rahim e Gadad, e compartilhou com eles tudo o que os homens misteriosos haviam revelado. "Escutem bem, meus filhos", disse Enoque, "não sei para onde estou indo ou o que me aguarda. Por isso, exorto vocês agora. Não se afastem de Deus por causa de coisas inúteis ou poderes falsos que não criaram os céus ou a terra. Essas coisas e todos os que as adoram estarão perdidos. Que o Senhor lhes dê coragem e os ajude a viver em reverência a Ele." Ele continuou: "Ninguém deve vir atrás de mim até que o Senhor me traga de volta." Depois de dizer isso, Enoque foi levado pelos anjos. Eles o ergueram com suas asas e o levaram até o primeiro nível do céu, onde o colocaram sobre as nuvens. Olhando para cima, ele viu ainda mais alto nos céus, além do que os olhos normalmente podem ver. Lá no primeiro céu, mostraram-lhe um mar enorme, muito maior do que os oceanos na terra. Ele foi levado diante dos anciãos e líderes responsáveis pelas estrelas e viu 200 anjos que gerenciam as estrelas e orientam seus movimentos pelos céus. Esses anjos voam com asas e circulam pelos caminhos daqueles que viajam. Olhando para baixo, Enoque viu os armazéns de neve e os anjos que os guardam, ferozes e poderosos. Ele viu de onde as nuvens vêm e para onde elas retornam. Então foi mostrado a ele o compartimento que contém o orvalho. Parecia óleo de oliva e sua forma refletia a beleza de todas as flores da terra. Anjos também vigiavam esses lugares, controlando quando eles se abriam e fechavam. Em seguida, os anjos o levaram ao segundo céu. Lá, a escuridão era mais profunda do que qualquer coisa encontrada na terra. Ele viu seres suspensos naquela escuridão, prisioneiros aguardando um julgamento poderoso e sem fim. Esses anjos pareciam mais aterradores do que a escuridão em si e choravam sem parar. Enoque perguntou aos seus guias: "Por que esses espíritos sofrem sem descanso?" Eles responderam: "Estes são os que abandonaram Deus.
Seguiram seus próprios desejos e se rebelaram com seu líder, que está preso com correntes no quinto céu. Enoque sentiu uma profunda tristeza por eles. Eles o cumprimentaram e imploraram: servo de Deus, por favor, ore por nós. Mas Enoque respondeu: sou apenas um homem mortal. Como posso orar pelos anjos? Eu nem sei o que acontecerá comigo, ou quem pode orar por mim. Após isso, seus guias o levaram ao terceiro céu e o colocaram lá. Ao olhar ao redor, ele viu uma terra cheia de maravilhas que ninguém jamais conheceu. As árvores lá floresciam com frutos de cheiro doce, e os alimentos que produziam pareciam explodir de alegria e fragrância. No centro estava a árvore da vida, onde o Senhor repousa quando visita o paraíso. Esta árvore era além da beleza. Seu perfume era avassalador e estava coberta de cores como ouro, carmesim e fogo, brilhando em todas as direções. Ela dava todo tipo de fruto. Suas raízes estavam plantadas em um jardim na borda da terra, e o paraíso ficava em um reino entre o que pode se decompor e o que não pode. 2 fontes fluíam desse lugar, uma com mel e leite, a outra com óleo e vinho. Essas fontes se dividiam em 4 rios, fluindo suavemente pelo paraíso do Éden. Eles eventualmente chegavam ao resto do mundo, completando um ciclo, assim como os outros elementos da natureza. Não há árvore estéril nesse lugar, e cada canto transborda de bênçãos. 300 anjos radiantes vigiam o jardim, suas vozes nunca em silêncio. Eles cantam lindamente e constantemente, honrando o Senhor a todo momento. Eu exclamei: este lugar é realmente encantador. Os homens comigo responderam: Enoque, este lugar foi preparado para aqueles que permanecem fiéis através de todas as dificuldades. São aqueles que se afastam do mal, julgam com justiça, compartilham comida com os famintos, vestem os necessitados, levantam os fracos e cuidam dos órfãos. Eles vivem vidas retas na presença de Deus e o adoram sozinho. Somente um fogo sombrio queimava constantemente, subindo de um rio flamejante. Toda a área estava cheia de calor ardente e frio amargo, sede e tremores. As correntes ali eram cruéis, e os anjos que as guardavam pareciam ferozes e não mostravam misericórdia. Eles carregavam armas duras e infligiam tormentos sem fim. Eu gritei: este lugar é horrível. Os homens responderam: este é o destino daqueles que rejeitam Deus. Aqueles que cometem pecados contra a natureza, corrompem as crianças de maneiras viles, usam feitiçaria, praticam magia negra e se orgulham de fazer o mal. É para aqueles que mentem, roubam, espalham ciúmes e ódio, que matam, amaldiçoam os outros, exploram os pobres por lucro e ignoram os famintos, deixando os nus sofrerem. Estes são os que nunca conheceram seu Criador, que adoraram ídolos sem vida, objetos sem respiração ou audição, deuses feitos pelas mãos dos homens. Este é o julgamento que foi preparado para eles. Este lugar é sua recompensa eterna. Então os homens me guiaram para cima, até o 4º nível do céu, onde vi os caminhos e os movimentos radiantes do sol e da lua. Observei como eles se moviam e comparei seu brilho. O sol brilhava muito mais forte do que a lua. Ele viajava ao longo de seu caminho com uma velocidade surpreendente, como um vento que nunca descansa, dia e noite. Movia-se com 4 estrelas poderosas, cada uma cercada por 1000 estrelas menores, 4 estrelas de cada lado do caminho do sol. No total, 8.000 estrelas acompanham o sol a cada dia. 15 legiões de anjos o atendem, e à noite 1000 seres com 6 asas surgem com anjos à frente do caminho do sol para a luz ardente. 100 anjos acendem o sol e o mantêm queimando. Também vi outros seres voadores associados ao sol. Eles eram chamados de fênixes e chalquidre, criaturas incríveis. Seus pés eram semelhantes aos de leões, caudas e cabeças pareciam de crocodilos. Seus corpos cintilavam como um arco-íris e eram enormes, 900 unidades de tamanho. Cada um tinha 12 asas como os anjos.
Essas criaturas permanecem próximas ao Sol, carregando calor e umidade conforme instruído por Deus. O Sol nasce sob o céu e segue seu caminho sob a terra, seus raios brilhando sem pausa. Os homens me levaram para o leste e me colocaram nas portas onde o Sol começa sua jornada diária. Ali, o Sol segue o padrão estabelecido pelas estações e pelo ciclo dos meses que compõem o ano, contando as horas do dia e da noite. Vi 6 portas abertas, cada uma com exatos 61 e um quarto estádios de largura. Meça-as cuidadosamente e entendi que essas são as portas por onde o Sol nasce e se põe a cada mês. Ele viaja por elas de forma equilibrada, retornando na ordem inversa à medida que as estações mudam. Esse padrão completa o ano inteiro após as 4 estações passarem. Então, eles me guiaram para o oeste e me mostraram outras 6 portas, espelhando as do leste. Estas são as portas do pôr do sol, correspondendo ao mesmo número de dias. 365 e um quarto. O sol se põe através dessas portas ocidentais e esconde seu brilho, deixando apenas a lembrança de sua luz sob a terra. Embora sua coroa radiante permaneça no céu com o Senhor, 400 anjos a vigiam. Enquanto isso, o Sol viaja em uma roda abaixo da terra e repousa por 7 grandes horas durante a noite. Metade de seu caminho é gasto abaixo, e na 8ª hora ele se aproxima novamente do leste, trazendo sua luz e brilho com ele. Nesse momento, o Sol queima mais intensamente do que o fogo. Então, os fênixes e Chalkidri, aquelas criaturas especiais do Sol, começam a cantar. Todos os pássaros batem suas asas com alegria, celebrando o portador da luz. Sob o comando do Senhor, as criaturas cantam. O portador da luz chegou para brilhar sobre toda a terra. O Deus da manhã aparece, representado pelos raios do sol, e o sol em si se levanta novamente para brilhar sobre o mundo. Juntos, eles iluminam a terra. Os homens me mostraram como os movimentos do sol são medidos e como ele passa por essas portas especiais. Essas são as portas que acompanham as horas do ano. Por isso, o sol é considerado uma criação poderosa, com um ciclo completo de 28 anos antes de começar novamente. Os homens então revelaram outro mistério. 12 grandes portas se estendiam do oeste para o leste, por onde a lua viajava em seus tempos determinados. A lua entra pela primeira porta ocidental, ao lado da porta do sol, e permanece ali por exatamente 31 dias. A segunda porta também a mantém por 31 dias, a terceira por 30, a quarta por 30, a quinta por 31 e a sexta novamente por 31. Ela fica 30 dias na 7ª porta, depois 31 na 8ª, 31 na 9ª, 30 na 10ª, 31 na 11ª e 28 na 12ª porta. Ela passa pelas portas ocidentais da mesma forma que entrou pelas orientais. Isso completa os 365 e um quarto dias do ano solar. Enquanto isso, o ano lunar contém apenas 354 dias, faltando assim 12 dias em comparação ao caminho do Sol. Esses dias faltantes são chamados de épocas lunares do ano. Juntos, esse ciclo completo forma um grande período de 532 anos. Um quarto de dia é deixado de fora a cada ano por 3 anos, e então adicionado no 4º ano para completar o tempo. Durante esses 3 primeiros anos, o tempo extra não é contado entre os dias, pois isso perturbaria o equilíbrio do ano, criando 2 meses que crescem e 2 que encolhem em comprimento. Depois que o Sol termina sua jornada pelas portas ocidentais, ele retorna para o leste, indo de volta em direção à luz. Esse ciclo continua a cada dia e noite, circulando sob todas as camadas celestiais, mais rápido do que qualquer vento, espírito, força natural ou anjo voador. Cada anjo se move com 6 asas e segue um caminho que se repete a cada 19 anos em 7 ciclos.
No meio do céu, vi guerreiros celestiais louvando o Senhor com tambores e instrumentos de cordas. Suas vozes nunca paravam. Cantavam em harmonias doces e variadas, tão belas que eram indescritíveis. As melodias maravilhavam a mente e me traziam grande alegria enquanto eu ouvia. Então, os homens me trouxeram ao 5º nível do céu. Lá, vi um número incontável de seres poderosos conhecidos como os Grigori. Eles pareciam humanos, mas eram muito maiores, ainda maiores que os gigantes mais altos. Seus rostos pareciam cansados e ressecados, e eles nunca falavam. Nenhuma adoração acontecia neste céu. Perguntei aos homens comigo, por que eles parecem tão tristes e silenciosos? Por que não há adoração aqui? Eles responderam, esses são os Grigori, que junto com seu líder, Saturnael, se afastaram do Senhor da Luz. Outros como eles são mantidos na profunda escuridão no 2º céu. 3 deles desceram do trono de Deus para um lugar chamado Urban, onde quebraram suas promessas sagradas nas encostas de Hilleman. Viram quão belas eram as filhas dos homens e as tomaram como esposas, corrompendo a terra com suas ações. Eles viveram vidas ímpias, criando desordem, e seus filhos foram gigantes, seres enormes e violentos. Por causa disso, Deus os julgou severamente. Agora, eles lamentam por seus irmãos caídos e enfrentarão punição no último dia do Senhor. Falei com os Grigori e disse, eu vi seus irmãos e as consequências de suas ações. Eu orei por eles, mas Deus os sentenciou a permanecerem sob a terra até o fim deste mundo. Perguntei a eles, por que esperam aqui em silêncio em vez de servir ao Senhor? Por que não retornaram para honrá-lo antes que ele fique completamente irado? Eles ouviram o que eu disse e enviaram uma mensagem pelas 4 divisões celestiais. Enquanto eu estava com os 2 homens, 4 trombetas de repente soaram com um grande estrondo. Os Grigori começaram a cantar juntos com uma só voz, um som comovente e triste que subiu diante de Deus. Depois disso, os homens me levaram ao 6º céu. Lá vi 7 grupos de anjos brilhantes, todos magníficos e resplandecentes. Seus rostos eram mais brilhantes que o sol, e eles pareciam idênticos em aparência, comportamento e vestimentas. Esses anjos são responsáveis por manter a ordem. Eles acompanham os movimentos das estrelas, as mudanças da lua, o caminho do sol e o equilíbrio adequado de todo o mundo. Quando esses anjos testemunham ações erradas, dão ordens e oferecem orientação. Com poderosas e belas canções e cânticos de louvor, eles continuam a servir ao Senhor. Estes são os arcanjos, superiores aos outros anjos, que controlam toda a vida no céu e na terra. Também há anjos designados para vigiar as estações e os anos, outros que supervisionam rios e mares, aqueles responsáveis pelos frutos da terra, e outros que cuidam de cada lâmina de grama, providenciando comida para todas as criaturas. Alguns têm a tarefa de registrar as almas dos humanos, escrevendo todas as suas ações e suas vidas diante de Deus. Entre eles estão 6 fênixes, 6 querubins e 6 seres alados. Eles cantam em uníssono, constantemente, com vozes tão incríveis que não podem ser descritas. Eles celebram com alegria diante do trono do Senhor. Então, os 2 homens me levaram mais alto até o 7º céu. Lá, vi uma luz esmagadora e imensos exércitos de arcanjos flamejantes, junto com forças invisíveis, poderes, governantes, autoridades, querubins, serafins e tronos, seres cheios de olhos e luz. Havia 9 divisões no total, as fileiras de luz celestial. Fiquei cheio de medo e comecei a tremer. Mas os homens que me guiavam disseram, seja corajoso, Enoque, não tenha medo. Então me mostraram o Senhor sentado distante em um trono imenso. Perguntei o que havia além disso. O que há no 10º céu? Eles responderam, ali é onde Deus habita. Em hebraico, esse 10º céu é chamado de Aravot.
Todos os seres celestiais se reúnem ali, em pé, sobre 10 degraus de acordo com seus rangos. Eles se curvam diante do Senhor, então retornam alegremente aos seus lugares, cantando suavemente e louvando-o na luz infinita. Ao redor do trono estão querubins e serafins, seres com 6 asas e muitos olhos que nunca se afastam. Eles permanecem diante de Deus, fazendo sua vontade, cercando seu trono, cantando com vozes suaves. Santo, santo, santo é o Senhor, soberano dos exércitos. O céu e a terra estão cheios de sua glória. Quando vi tudo isso, os homens disseram: Enoque, até aqui fomos instruídos a guiá-lo. Então partiram e eu fiquei sozinho na borda do 7º céu. Fiquei assustado, caí no chão e disse: o que aconteceu comigo? Então o Senhor enviou um ser magnífico, Gabriel, o arcanjo. Ele disse: seja forte, Enoque, não tenha medo, venha comigo e fique diante do Senhor para sempre. Mas eu respondi dentro de mim: Senhor, meu espírito quase me deixou de tanto medo. Confiei nos homens que me trouxeram até aqui. Pensei que eles me guiariam até ti. Então Gabriel me levantou como uma folha carregada pelo vento e me trouxe diante do rosto do Senhor. Olhei e vi o 8º céu, chamado Muzalot em hebraico. Ele controla as mudanças das estações, secas e molhadas, e contém as 12 constelações no céu, acima do 7º céu. Então vi o 9º céu, conhecido em hebraico como Cushavim. Este é o lugar onde as casas dos 12 signos do zodíaco estão localizadas no firmamento. Finalmente, cheguei ao lugar mais alto, o 10º céu, chamado Aravot. Olhei e vi o rosto do Senhor. Era como ferro incandescente retirado do fogo, cintilando com faíscas e queimando intensamente. Assim foi seu rosto. Mas a presença do Senhor é indescritível, impressionante, poderosa e inspiradora de reverência de uma forma profunda. Quem sou eu para descrever a indescritível presença do Senhor ou falar de seu maravilhoso rosto? Não posso começar a contar as muitas instruções que ele dá ou as incontáveis vozes que saem dele. Seu trono é imenso, não feito por mãos humanas, e não posso medir o número de seres celestiais ao seu redor. Legiões de querubins e serafins que cantam sem fim. Sua beleza nunca muda e sua glória está além da imaginação. Sobrecarregado, caí no chão e me curvei diante dele. Então o Senhor falou comigo com seus lábios, dizendo: seja forte, Enoque, não tenha medo, levante-se e fique diante de mim para toda a eternidade. Nesse momento, o arcanjo Miguel veio e me levantou, trazendo-me para ficar diante do rosto do Senhor. O Senhor então se voltou para seus servos celestiais e, como um teste, disse: que Enoque permaneça em minha presença para sempre. Os gloriosos se curvaram diante do Senhor e responderam: que seja feito conforme sua palavra. Então o Senhor disse a Miguel: remova as vestes terrestres de Enoque, unja-o com meu óleo fragrante e vista-o com as vestes da minha glória. E Miguel fez exatamente como o Senhor ordenou. Ele me ungiu, e o brilho do óleo foi mais intenso do que qualquer grande luz. Era suave como orvalho, com um cheiro doce e calmante, brilhando como a luz do sol. Quando me olhei, aparecia exatamente como um dos seres gloriosos. Então o Senhor chamou um de seus arcanjos, chamado Pravuil. Ele era mais rápido em sabedoria do que todos os outros e registrava todas as ações do Senhor. O Senhor disse a ele: tire os livros dos meus armazéns e uma caneta que escreve rapidamente. Dê-os a Enoque. Entregue os mais refinados e confortantes pergaminhos de sua mão. Pravuil começou a me ensinar tudo, sobre os céus, a terra e o mar, sobre todos os elementos e como eles se movem. Ele explicou o trovão e seus padrões, os caminhos do sol e da lua, como eles mudam, as estrelas e suas estações, os anos, os dias e as horas, o nascer dos ventos, o número de anjos e como suas canções são formadas.
Ele me ensinou sobre a vida humana, as línguas de cada canção, as leis, os ensinamentos e todos os doces louvores que são justos para conhecer. Tudo o que eu te contei agora foi mostrado por ele. Ele disse: sente-se e escreva cada alma que algum dia nascerá, e os lugares preparados para cada uma delas para toda a eternidade. Cada alma foi planejada antes de o mundo ser feito, cada uma emparelhada com outra, por 30 dias e 30 noites. Então, eu escrevi tudo cuidadosamente e completamente, 366 livros no total. Então o Senhor me chamou novamente e disse: Enoque, tome seu assento ao meu lado esquerdo, ao lado de Gabriel. Eu me curvei diante dele, e ele falou mais uma vez: Amado Enoque, tudo o que você vê, tudo o que foi criado e completado, agora eu revelei a você. Antes que qualquer coisa existisse, antes que o tempo sequer começasse, eu criei todas as coisas do nada. Trouxe o invisível à vista, o espiritual ao físico. Ouça atentamente, Enoque, e absorva minhas palavras. Eu não compartilhei este segredo com meus anjos. Nunca revelei a eles como eles vieram a existir, nem a vastidão do meu reino sem limites. Eles não entenderam como eu trouxe toda a criação à existência. Isso eu revelei a você agora. Antes que qualquer coisa pudesse ser vista, eu sozinho passei pelo reino invisível de um extremo ao outro, como o sol viajando pelo céu de leste a oeste e de volta novamente. No entanto, até o sol encontra descanso em sua jornada. Eu, porém, não encontrei descanso, pois estava formando tudo, lançando as fundações para o que um dia se tornaria visível. E assim, a extraordinária jornada de Enoque pelos 10 céus chegou ao fim. Ele viajou por reinos radiantes de glória, passou pelas prisões dos anjos caídos, esteve entre os celeiros das estrelas e alcançou o trono de Deus em pessoa. Ele foi mostrado coisas muito além da compreensão humana. Ele testemunhou a estrutura de toda a criação, o destino daqueles que se rebelaram e a recompensa eterna prometida aos fiéis. E através de tudo isso, uma mensagem foi inegável. Deus governa sobre tudo no céu e na terra. Enoque não foi escolhido apenas por seu próprio bem, mas para registrar essas visões para todas as futuras gerações. Uma mensagem cheia de advertência, esperança e propósito divino. Agora nos resta uma escolha. O que faremos com esta revelação? Iremos buscar a justiça e nos preparar para o reino eterno? Ou nos afastaremos, ignorando a verdade que foi desvelada? O livro de Enoque nos dá uma visão da majestade de Deus, sua justiça e seu plano imutável. Caminhemos em fé e busquemos o Senhor, para que um dia nós também possamos ficar diante dele, vestidos de glória, assim como Enoque foi. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada notável pelos 10 céus de Enoque. Se você achou este vídeo significativo, curta, compartilhe e se inscreva para mais percepções sobre mistérios bíblicos. Até a próxima, que o Senhor te abençoe e proteja. Shalom. A história de Mefibosete, quando a graça encontra o homem. Você já sentiu como se o mundo tivesse esquecido quem você é? Como se suas conquistas, sonhos e até mesmo sua identidade tivessem sido apagados? Essa é a realidade que Mefibosete viveu. Um menino que nasceu príncipe, cercado de promessas, mas que de repente viu sua vida virar de cabeça para baixo. Sua história é uma das mais tocantes da Bíblia, porque fala diretamente ao coração daqueles que um dia se sentiram invisíveis. Mefibosete era filho de Jonatas e neto do rei Saul, um homem chamado para liderar uma nação inteira. Quando pensamos em realeza, pensamos em privilégios, poder, segurança. Mas a vida de Mefibosete não refletiu nada disso. Ele nasceu numa família real, mas sua infância foi marcada por medo, perda e abandono. Tudo mudou num dia trágico. Quando notícias chegaram de que Saul e Jonatas haviam morrido em uma batalha contra os filisteus, a ama de Mefibosete,
Desesperada para salvar o menino, o pegou nos braços e fugiu apressadamente. Mas na pressa, ele caiu e sofreu uma grave lesão. Ficou aleijado de ambos os pés. Segundo Samuel 4:4. Imagine o impacto disso. Não apenas a dor física, mas a perda do que ele poderia ter sido. O menino que poderia ter herdado o trono, agora vivia limitado, marcado por uma deficiência. Não só isso, mas ele foi levado para uma terra chamada Lo-debar, um nome que literalmente significa sem pasto ou sem palavra. Era um lugar árido, seco, sem esperança, onde os ventos pareciam sussurrar o abandono. Não havia vida abundante. Ali, assim como não havia perspectivas para aquele garoto. Lo-debar é muito mais que um local no mapa. É um símbolo da alma ferida da vida sem palavras, do coração que sente a ausência da voz do mundo e de Deus. Mefibosete cresceu ali, no silêncio e na solidão, longe da glória que poderia ter tido. Essa terra seca refletia sua condição, e não apenas a limitação física, mas também a rejeição social e o isolamento emocional. Ele vivia como um fantasma da casa real, um herdeiro esquecido. Enquanto isso, em Jerusalém, Davi consolidava seu reinado como rei de Israel. Davi, o homem ungido por Deus, que de pastor se tornou líder de uma nação inteira. Mas mesmo com todo o poder e a responsabilidade, ele jamais esqueceu a promessa feita a Jonatas, seu grande amigo, que era cuidar da casa de seu pai, Saul. Era uma aliança selada com amor, lealdade e respeito. Davi havia prometido proteger Mefibosete e sua herança. Mas até aquele momento, nada havia sido feito para cumprir essa promessa. Mefibosete continuava escondido em seu Lo-debar, esquecido pelo mundo e talvez até por Deus, ou assim ele poderia pensar. Mas o plano de Deus não falha. A graça está prestes a se manifestar, a alcançar o menino que foi deixado para trás. E essa graça não vem apenas como um presente, mas como uma restauração completa, para a alma, para a dignidade, para a vida. Antes de prosseguir, pergunte-se: você já se sentiu como Mefibosete, esquecido, abandonado, sem esperança? A boa notícia é que essa história é para você. Essa parte da história de Mefibosete parece deixar o peso de abandono e esquecimento em sua vida. Entretanto, é neste momento que a bondade e a misericórdia de Deus traz luz em meio às trevas e esperança em meio ao caos, que são manifestas por meio da sua graça. Porque sim, a graça pode chegar exatamente onde o homem pensa que está inalcançável, perdido e desamparado. Anos depois, Davi faz uma pergunta decisiva no seu Palácio Real. Uma pergunta que mudaria para sempre a vida de Mefibosete. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência, por amor de Jonatas. Segundo Samuel, capítulo 9. Essa pergunta não é feita apenas de modo formal. Ela revela o coração de um rei que honra sua palavra, que quer fazer justiça e trazer luz para as sombras. Ela ecoa para além dos muros do palácio, chegando até Lo-debar, onde o silêncio domina. Então Ziba, servo fiel da casa de Saul, responde que há sim um sobrevivente, mas ele é aleijado de ambos os pés. Uma descrição dura que poderia ser um obstáculo, um motivo para que Davi desistisse. Mas o rei não desvia seu olhar daquilo que a maioria teria desprezado. Ele manda chamar Mefibosete imediatamente. Imagine o que se passa na mente de Mefibosete ao receber essa convocação. Talvez o medo e a desconfiança o preocupava, dando a certeza de que algo ruim aconteceria. Afinal, um príncipe aleijado convocado ao palácio? Quais seriam as intenções do rei? Ao chegar, Mefibosete se prostra em humildade, temendo a rejeição, dizendo simplesmente: "Eis aqui o teu servo." E então Davi, com uma voz que mistura autoridade e ternura, diz palavras que mudam tudo. "Não temas,
porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Tu sempre comerás pão à minha mesa. 2 Samuel, capítulo 9, 7. Por um momento, faça uma reflexão. O que essas palavras significam? Não é apenas uma oferta de bens materiais. É um convite para pertencer, para ser aceito, para ser amado. Comer à mesa do rei não era privilégio para qualquer um, era sinal de honra e comunhão para fazer parte da família. O que antes era um menino esquecido em Lodebar, agora era um filho do rei restaurado, resgatado pela graça e pela fidelidade a uma promessa. Davi também nomeia Ziba para cuidar das terras que agora pertencem a Mefibosete, colocando a seu serviço um exército de servos e trabalhadores, 15 filhos e 20 servos, para garantir sua subsistência e prosperidade. Aqui percebemos o que a graça de Deus faz. Ela não apenas perdoa ou protege, mas transforma radicalmente, dando dignidade, segurança e honra. Você já se sentiu indigno da graça? E que ela não poderia te alcançar por causa das suas falhas e limitações do passado? A história de Mefibosete desafia essa crença, mostrando que a graça de Deus é maior do que nossas incapacidades e que Ele nos escolhe por amor, não por mérito. Com isso, a restauração não significa fim de dificuldades, mas o começo de uma nova jornada, sabendo que agora alguém está ao seu lado para o amparar. Mefibosete aprendeu isso da maneira mais dura. Quando o filho de Davi, Absalão, rebelou-se contra o pai, Davi precisou fugir de Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 15. Durante esse período turbulento, Ziba aproximou-se do rei trazendo provisões e acusou Mefibosete de traição, afirmando que ele ficou em Jerusalém, esperando o retorno de Davi para tomar o trono para si. Sem tempo para investigar, Davi entrega a Ziba todas as terras de Mefibosete. Porém, quando Davi retorna e a tempestade se acalma, Mefibosete aparece para o rei. Ele chega com os pés por cuidar, a barba por fazer e as roupas sujas, sinais visíveis do seu sofrimento e lealdade. Ele explica que foi enganado por Ziba e que sua verdadeira vontade era acompanhar e proteger o rei. Ao receber a notícia da divisão das terras entre ele e Ziba, Mefibosete responde com humildade e amor. Fique ele com tudo, pois o rei, meu senhor, já voltou em paz para sua casa. 2 Samuel, capítulo 19, 30. Esse é o ápice da fidelidade e gratidão. Mefibosete não se apegava a bens materiais, nem ao poder. Seu maior desejo era estar na presença do rei, seguro e amado. E aqui está o convite para você. Como reagimos diante da graça que nos alcança? Será que valorizamos mais as bênçãos, as posses ou a presença de Deus em nossas vidas? Mefibosete nos mostra que a verdadeira riqueza está no relacionamento com o Rei dos Reis. Ele nos inspira a reconhecer que a graça nos transforma, mas que nossa resposta deve ser de fidelidade, humildade e gratidão. A história de Mefibosete é mais que um relato bíblico nas páginas do tempo. É um espelho para a nossa vida hoje. Quantas vezes nos sentimos esquecidos, feridos e desqualificados? Quantas vezes estamos em nosso próprio Lodebar, longe da esperança e de Deus? Entretanto, é nesses momentos que a graça nos chama, nos alcança e nos restaura. Ela nos tira do esquecimento e nos convida a sentar à mesa do Rei como filhos amados, dignos de honra e pertencimento. Hoje, você está sendo chamado para aceitar essa graça, para deixar que Deus transforme suas limitações em força, suas dores em esperança e seu abandono em amor. Assim como Mefibosete, você pode viver uma história de restauração e fidelidade, porque a graça de Deus manifesta por meio de Cristo Jesus encontra o homem onde ele estiver. Mefibosete encerra sua jornada
como um testemunho vivo de que Deus não se esquece dos seus, que a aliança feita em amor por meio de um homem é mais forte que qualquer limitação ou derrota nesta vida. A história da vida de Mefibosete também pode ser semelhante à nossa história, pois da mesma forma que ele foi lembrado e restaurado pelo rei por meio de uma aliança feita por um homem, hoje Deus também lembra de você por meio da aliança feita através de seu Filho Jesus Cristo, por meio da cruz do Calvário. Por isso, hoje ele nos faz o convite descrito no livro de Mateus, capítulo 11, 28 ao 30, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor como foi a história e a vida de Mefibosete e falou com você, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem e aproveite para deixar seu comentário aqui abaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Põe aí na tela a primeira parte desse hino. Põe na tela aí, meu filho, da mídia. Vai, muda aí. Vamos lá, vai passando, até onde eu quero chegar. Vai. Ah, para aí, volta. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Ah, acabou a glória? Acabou, aleluia, irmão. Espera aí, bota mais um aí, muda a outra letra. Não. Perdendo tudo por amor e com alegria. Perdendo o quê? Pensa no que você está cantando. Está cantando, está louvando. Está louvando e falando o que faz ou está louvando porque o hino é bonito? Eu presto atenção naquilo que eu estou louvando a Deus e o que está escrito. Perdendo tudo por amor e com alegria. Perdendo o quê? Eu nunca vi os crentes tão acomodados como nesse tempo. Não é gastar, não querem nem utilizar um tempo para pregar o evangelho. Não querem nem utilizar um tempo para pegar uma pessoa em casa e trazer até a igreja com o seu automóvel pagando Uber. Para pensar, meu amado. Igreja do Deus vivo. Pense bem o que você está cantando. Se isso é uma verdade para a sua vida. Aí o restante do hino é uma verdade também. Que ele vai vir e vai recompensar cada um pela sua obra. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É só para você pensar. O que que você está realmente gastando no reino com a sua vida? Ou se você só está recebendo no reino. Só vem para receber, mas gastar nada. Pense. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Rádio e televisão web.